Primeiro, peço que me acompanhe. Temos que ir para uma banquinha específica e dependendo do dia, hora e mês, pode ser complicado ter alguém aqui e sempre é uma aventura encontrar algo que preste. E principalmente que funcione. Opa, isso aqui é ouro, hein? Resident Evil 4. Tem cheiro de R$7. Mas dependendo da região, pode ter cheiro de 15. O que ainda tá no lucro e compensa. Mas já iremos falar sobre isso atentamente. Escolhe um aí. Qualquer um. Uma escolha um tanto exótica e arriscada. Mas boa sorte. Tem vídeo sobre o Downpour e... Bom, prefiro deixar que se surpreenda, mas eu já joguei, caso queira saber. Moço, eu vou querer o Resident Evil 5. Vamos voltar agora pra casa. Não se preocupa que não vai aparecer um guarda armado te xingando dizendo que você é usuário de alguma coisa ilícita. Tava aqui no baile escutando aquele som. Se prepara aí, faz um boquete. Pelo menos, não com o que estamos levando. E eu espero genuinamente que não esteja trazendo nada ilegal sem o meu conhecimento. Você pegou o Play 2 ou o Xbox? A versão do jogo, tô dizendo. Isso é muito importante pra eu saber qual dos dois que eu devo ligar. Perfeito. É o único que eu tenho mais conhecimento e habilidade. Sente-se onde quiser. Fica à vontade que eu vou ligar o aparelho. Tem comida à vontade, bebidas tanto alcoólicas como não alcoólicas. Vai da sua preferência. Capítulo 1. Acessibilidade. Nós fomos em uma barraquinha e lá os preços eram acessíveis. Mas olha isso. Esses mesmos jogos que a gente comprou em seu preço real, acha que conseguiria comprar? Isso sem contar o possível frete ou ter que se deslocar para um shopping local. Já irei comentar sobre isso mais pra frente. Opa! Ligou! Para começar, eu vou deixar que jogue seu primeiro e tenha sua surpresa. Cada um desses jogos tem vídeo sobre, então o texto sobre eles estará nos próprios, caso queira saber mais. O que eu quero que pense não é na economia que tá fazendo, e sim que pessoas comuns como nós não costumam ter acesso a serviços bons em um preço aceitável o tempo todo. Já temos contas para pagar, comida para comprar, roupas e tudo isso tem um custo, nos deixando com a difícil decisão do que gastar com o que sobrou. Ou até mesmo ter que guardar. Isso sem entrar no mérito de que os jogos estão ficando cada vez mais longos e com sistemas de serviço online. Então assim, mercenarismo puro. Mas tem vídeo falando sobre isso, sobre microtransações e coisas de jogos multiplayer. Recomendo que vá ver depois. E eu nem tô me referindo à bênção que é Steam. Ao menos não ainda. Porque ela também é importante pro que eu vou explicar. Falando nisso, peguei 2 jogos na promoção por R$6. Muito bom. E eram originais, tenho isso em mente. Videogames. Tem um alto custo no aparelho que vai ser utilizado para rodar os jogos que você quer. Então você soma isso aos jogos que não virão junto e que vai ter que comprar separadamente. Se o seu videogame vier bloqueado, o que é normal, ele nunca vai aceitar esses jogos que nós pegamos, exigindo que compre os originais e mais caros. Mas se for desbloqueado, vai aceitar tranquilamente com uma única exigência: nunca na sua vida coloque internet nele, do contrário ele ficará bloqueado. Tudo bem, Lume. Você deve estar pensando, eu posso juntar dinheiro pra comprar o original e não tiro a sua razão nisso. Na verdade eu até apoio se você tiver condições, mas vai ter que juntar pra comprar é ótimo. Pra comprar apenas 1 ou 2 por vez. Se ele for ruim, bom, eu sinto muito. Mas pra isso existem sites especializados que avaliam os jogos. Porém, bom, se estão fazendo aquilo porque foram pagos para avaliar bem o jogo, ou se estão falando a verdade. Tem toda uma questão de polêmica por trás, então vai na sorte. Recomendo geralmente youtubers.
eles não vão estar sendo pagos pra falar daquele jogo. Eles vão falar suas opiniões sinceras. O que vale mais a pena, vai por mim. Por outro lado, o risco de se pegar jogos nessas barraquinhas é que eles param de pegar de tanto você jogar, e eu tenho experiência suficiente pra afirmar isso. Falando nisso, vamos contar como era. Lá estava eu, no auge dos meus 11 anos de 2010. Tinha acabado de ganhar um Xbox e um PC. Parecia tudo tão mágico que pra mim tava tudo ótimo. Poder rodar a internet, trazer informações, jogos em flash e depois enfim jogar em um controle como eu via meu tio jogar no PlayStation 1 dele quando eu era muito mais novo, lá quando eu tinha meus 4 anos de idade. Só que no caso, dessa vez, era apenas o meu videogame. Infelizmente, no meu caso, ele era desbloqueado e veio alguns jogos junto com ele. Foi lá em Santa Efigênia. E se bem me lembro desse lugar, eu lembro da Moni Database falando exatamente sobre esse lugar. Não sei dizer se era onde ela morava ou onde ela também pegou o jogo, nesse caso, Resident Evil. E eu nunca pisei lá, fora meus pais que compraram o jogo, então eu só sei por causa deles. Ela é uma das criadoras que mais admiro no mundo, mas também tem um início nos jogos, assim como eu tive. Mas já iremos chegar lá. O ponto é que eu tive dificuldade com Tom Clancy's, que era em inglês e tinha uma mecânica mais difícil. Me lembrou Metal Gear, que só fui conhecer muito recentemente por conta do Imperador. E em todo caso eu larguei aquele e fui pra outro, no caso Tom Clancy's. Se eu tô bem de memória, o de corrida, Sonic e Sega All-Star Racings. E eu lembro tão bem do jogo e tão bem do nome desse jogo, de tanto que eu joguei e ouvi o narrador falando do título do jogo com uma musiquinha, que era tipo um rockzinho meio... Foi ali que aprendi a fazer drift e jogar jogos de corrida. Além desse, tinha também o Bob, que é o apelido que eu dei pra o Blob, que mereceria um vídeo exclusivo pra ele, porque no início eu achei que era um jogo bestinha de colorir e no final tinha toda uma história por trás, e esse ainda era o 2, então imagina como é que era o 1, entendeu? E claro que, né, esse jogo merece que a sua história seja contada e que eu quase não vi gente falando sobre, então um dia quem sabe vem aí. Mas até aí ok. Até que um belíssimo dia, o meu tio trouxe o Resident Evil 5 e falou que ia jogar. E eu pensei, tá bom, né? Fiquei esperando e nada. Até que um dia decidi conhecer o jogo pra saber como era e por que ele pegou. Eu tinha familiaridade com o nome por ter visto ele jogar o 3 quando eu era criança, né? Lá pelos meus 4 anos, como eu falei. E que eu me cagava de medo do Nemesis. E até hoje dá um pouco. E olha, que eu nem cheguei a jogar ainda, pra vocês terem uma noção, mas eu ainda tenho medo. Como a TV ficava aqui, e acredito que o Play 1 também, né, no caso do PlayStation dele, que eu nunca cheguei até o meu, ele ia jogar e eu ficava assistindo encantadíssima. Eu vi ele jogar Monstros S.A., Dino Crisis, Resident Evil 3, e eu só fui saber o nome do Dino Crisis tão recentemente quanto Metal Gear, porque eu fiquei anos procurando o jogo de dinossauros, mas eu achava que era algum tipo de Jurassic Park. Foi um dos jogos que mais me marcou, e até o motivo pra eu gostar de dinossauros. Só que era uma memória tão específica e tão curta, sabe? Que eu só tenho um único puzzle na minha cabeça, que é um que acho que é a Regina, não sei bem o nome dela, ela tinha cabelo vermelho, que ela passa por umas grades que tem uns dinossauros. E eu achava aquilo tão mágico, só que aquilo, não sabia o nome do jogo, então não tinha como pesquisar também na época, mas vamos seguir. Ele também tinha o Final Fantasy original, que eu ficava babando no gráfico da capa de tão lindos. E pra vocês terem uma noção, ele tinha todos os 8 originais. Minha mãe que me contou isso. Basicamente, ela comprou um PlayStation 1 original com vários jogos originais de PlayStation 1. Entre eles, toda a saga Final Fantasy. Até a época. Ai, minha nossa, eu tenho vontade de chorar toda vez que eu lembro disso, porque poderia ter ficado pra mim, né, depois, mas isso nunca aconteceu. Vontade de chorar, mas tudo bem, a gente releva, sabe, a vida. Mas tudo bem. E claro que eu vou ter que dar uma pesquisada pra saber qual era e pôr na edição, porque eu lembro que tinha uma capa preta e tudo. Mas um número exato ali, que eu ficava babando, eu lembro que era só uma capa preta, mas um número exato aí, eles já estão pedindo demais, porque na época eu não sabia sobre números romanos, né? Eu era uma criança de 4 anos, pelo amor de Deus. Só que o que ele mais tinha, né, que ele mais
jogou foi justamente o Resident Evil 3, que provavelmente também era original. Era parecer o Nemesis, que eu saía correndo. Só uma vez que eu fiquei pra ver e quase tive um treco com aqueles tentáculos atacando a Jill. Meio bizarro falar isso em voz alta. Um pesadelo. Pois bem, voltando então para 2010, para 2011, eu decidi dar play no jogo e já de início deu aquele arrepio e nostalgia do Resident Evil. Seguimos então, e eu fui me encantando pela intro, pelo plano de fundo, que era puramente virologia. Depois que apertei para começar o jogo, que eu assisti a cutscene. Captain Deshant here. We secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. Partner. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more, I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day, I'll find out. Hey, huyo wingenti anafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Na wasaliti wote walete kwa wenye mamlaka. Ukipata Me senti no cinema, sabe? Foi maravilhoso. Eu nunca vi algo tão foda e lindo e tão tecnológico e tão realista pra época, sabe? Ainda hoje é muito lindo.
É difícil pôr em palavras, mas foi amor à primeira vista real, oficial. Por um segundo eu entendi a Mônica ter se apaixonado pelo Resident Evil 1, tá ligado? E eis então que chegou a hora de começar a jogar. Felizmente tinha tutorial e eu segui andando, né? Depois eu tive acesso à minha primeira arma e eu fui entrando ali no jogo, tudo. E no início era puro suspense e nada de concreto rolando. Até que finalmente veio aquela horda de Magines e por fim o Executioner, que dá mais medo assim até hoje, cara. Meu Deus do céu. Rapaz, aquilo foi o absoluto pânico. Não foi absoluto cinema, foi absolutamente eu voltei um treco. Cada segundo jogando aquilo era um misto de terror e fascínio, sabe? Eu me sentia em um filme de terror real oficial. Não à toa que eu levei 3 anos pra zerar ele. Principalmente por medo e também por falta de habilidades. Mas tudo bem. Por conta de tanto amor e dedicação no Resident Evil 5, eu passei a pesquisar mais sobre a franquia, né? Até que quando eu fui na barraquinha, eu achei o Resident Evil Operation Raccoon City, o Resident Evil 6, né, Resident Evil 6, e Resident Evil Revelations 1. Claro que em dias diferentes, né? Também depois, acho que foi lá também que eu peguei Revelations 2. Assim como eu também achei o Downpour, que foi meu primeiro contato com jogos de Silent Hill. E quando eu joguei o Operation Raccoon City, eu não gostei muito na época. Eu achei os controles esquisitos e realmente, pra quem tá acostumado a jogar os outros, esse aqui é um pouco mais complicado pra você se familiarizar, até mesmo nos dias atuais. Não achei muito dinâmico para mim, mas em questão de game em si até que era dinâmico, e eu achei ele movimentado demais porque ele era puramente um jogo de ação e não de terror que eu tava acostumada, né? Então foi meio complicadinho pra mim. E era genérico pra um caralho. E hoje em dia eu teria tudo pra jogar ele de novo. Spoiler que eu joguei, né? Pra eu conseguir achar, já vou comentar isso mais pra frente. Porque, veja bem, mesmo não tendo jogado tanto naquela época, eu zerei só uma vez. E o disco que eu tinha, ele não pega mais. E inclusive ele trava meu Xbox total quando eu tentava jogar. Momentos, né? Então eu só consegui fazer o final que eu ficava ao lado do Leon. Mas tem outro final que a gente pode acabar com o Leon. Que eu tentei e eu falhei miseravelmente. Da primeira vez que eu tentei fazer de novo. Então só aceitei a derrota. Pois bem, joguei então Resident Evil 6 e foi amor à primeira vista também. Peguei lá pra 2013 e era o jogo mais lindo que eu tinha visto, mais realista também, apesar de ter puramente ação também. Vários personagens, várias campanhas, cenários. Eu realmente amei tanto aquele jogo que eu zerei ele em uma semana. Até comentei com minha avó que na época era viva essa exata informação, enquanto eu encarava a tela da Ada ao fundo e falava: vovó, eu levei uma semana para zerar isso aqui, vovó. Eu nunca fui tão feliz, e apontava pra tela. Era muito bom. Eu nem fazia ideia que tinham coisas secretas nele. Só fui saber esse ano, pra vocês terem uma noção, por conta da Vikatamari. Mas conheço cada centímetro daquele lugar. O porém é que eu amei tanto aquele jogo que eu jogava sempre. E isso fazia com que o disco arranhasse e ficasse impossível de jogar. Então eu me via obrigado a comprar outro. E nisso eu tenho entre 3 a 4 discos do mesmo jogo, né? Contando, é claro, com o original, né? Que eu peguei anos depois por conta disso. Aí eu fui lá e enjoei uma semana também. Mas detalhes, mas em questão de história, o jogo é perfeito. Tanto que tem vídeo sobre da parte 1, que se você quiser ir parte 2, vai vir aí, apesar de não ter atingido a meta, que o Unleashed pulou, não foi eu que pedi pra ele colocar, ele colocou e eu só fingi que eu também estava no meio. Mas, né, não atingiu a meta, mas vamos seguir, vamos fingir que a gente atingiu e vou dar continuidade em algum momento. Como eu tava imensamente apaixonada na saga, os 5 e os 6 foram o pontapé que eu precisava para me aprofundar mais na franquia. Principalmente o 5, que tinha até mesmo partes da história do jogo sendo contadas. Informações essas que sequer estavam presentes no primeiro jogo, já que eram antes do mesmo, o famoso prequel, né, que o pessoal fala. E também tem aquela coisa que geralmente quem joga do 4 até o 6
se apaixona pelo Resident Evil da ação e não gosta muito do terror dos mais antigos. No meu caso, eu gostei do da ação, eu gostei, achei legal, achei maravilhoso. Só que quando eu conheci o terror do primeiro, o terror do 7, eu me apaixonei mais por eles do que exatamente pelo do 5 e do 6. Ok, que eu rejogo eles sempre, principalmente o 5. Só que é aquilo. Eu achei melhor os outros do que necessariamente esse trio, que eu nem cheguei a jogar o 4 ainda, porque momentos, né? Ainda mais que eu não consegui achar o 4 vendendo em canto nenhum, nem pra Play 2. Então, assim, momentos, né? Faz parte da vida. No caso da Moni, ela ficou assim, né? Como eu fiquei, com o Resident Evil 1, né? Que de bônus ela jogava em japonês. Então, imagina a situação. E isso agora me fez pensar se o meu tio ele jogava em japonês ou se ele jogava em inglês. Isso eu nunca vou saber responder pra vocês. De verdade. Então, imagina a situação. E eu, felizmente, quando eu jogava, era só inglês mesmo, né? Mesmo que eu não fosse fluente no idioma, e dava a entender o contexto das cenas, e não era difícil de se jogar, além de que tinha legenda. Então, isso dava uma certa facilitada pra mim. Mas tem vídeo explicando em maiores detalhes sobre o 1, o 5, o 6, e vai também dos outros, é claro, caso vocês queiram saber melhor, tá? Depois desse, eu migrei pro Revelations, que também tem vídeo aqui, mas eu preciso botar mais coisas porque eu descobri mais coisas, então eu preciso atualizar esse vídeo também, né? Vou deixar ele claro, mas vou fazer uma outra versão mais completa e com continuações. E eu me apaixonei outra vez, né? Foi uma paixão essa que ainda é atual, ao ponto que eu comprei ele na Steam só pra jogar. E eu vou dizer o motivo também, entendeu? Por isso também vai ter outro vídeo. Só que nesse caso, no Xbox tem um certo tipo de gráfico, um pouco mais bonito, e no PC é mais fraco, porque o PC é um nenenzinho da Xuxa, que não roda algo tão uau. Então tenho que dar uma certa simplificada na coisa. Lembra que eu falei que de tanto jogar o jogo arranhava? Nem sempre eu dava sorte de achar os jogos de novo. Por conta disso, ficava impossível de jogar eles de novo. Até que eu conheci a Steam e, cara, eles me salvaram. Porque além de terem os jogos originais, alguns em português, seja legendado ou dublado, que é melhor ainda tem descontos, quase sempre, ou são imensamente mais baratos que o das lojas oficiais, fazendo com que seja muito mais prático e fácil de se ter acesso. Principalmente porque não é mídia física e fica na nuvem da sua conta. Tudo que você precisa fazer é baixar no seu PC. E claro, você pode ir trocando os componentes para deixar o seu PC cada vez mais atual, ao invés de comprar um ou outro videogame para poder jogar o jogo, entendeu? Então é muito mais prático e, sim, disparado. Isso me permitiu não apenas ter acesso a jogos originais, como a jogar sempre que eu quisesse e a TV não estivesse disponível. Sem contar a possibilidade de jogar com internet com outras pessoas. O famoso multiplayer, que eu já fiz vídeo sobre isso. Eu queria tanto jogar multiplayer, e quando eu finalmente joguei, eu odiei. Em resumo, tá? Mas tem um vídeo disso também. Provavelmente essa altura já vai estar postado. Até o momento, eu só consegui pegar o 5, o Revelations, o 1 e o 2, o 4 e o 0, porque os outros ainda estão meio caros e alguns sequer rodam no meu PC por não ser compatível. Tanto que do Revelations 2 eu só peguei o primeiro capítulo, não peguei os outros. Então fica aquilo ali, né? Por eu querer jogar o modo Rage. Mas é sobre, né? Tudo bem. Lembra que eu falei de videogames serem caros? De tempos em tempos, as gerações mudam. Eu não sei dizer de quanto em quanto tempo, tá? Mas quando eu falo isso, é que um tipo de videogame é descontinuado e focam no videogame que vem depois dele. Por exemplo, o nosso aqui é o 360. E ele não só foi largado pra trás, como a loja virtual dele vai ser fechada em julho de 2024. No momento que eu tô gravando isso, já é julho de 2024. Então já tá fechando, se não é que já tá fechado, né? E tem a questão também de que essa questão de gerações não é apenas por mercantilismo da coisa toda de tipo, eu quero que vocês gastem dinheiro com novos jogos. É por conta da capacidade do novo videogame. Por exemplo, no 360 ele tem uma certa limitação em diversos aspectos. Já o que veio depois dele tem melhorias, tem mecânicas novas, tem toda uma engenharia diferente da que veio anterior, que é o meu. E depois desse que veio depois do meu, tem um outro. E assim vai seguindo, entendeu? Então, por conta disso que tem essa troca de geração. Não é só apenas pra roubarem teu dinheiro, tá? E
isso é algo que eu não tenho como dizer com uma certa propriedade, né? Como eu disse, eu só sei mais por terceiros. Porque isso significa, por exemplo, que jogos que são do Xbox One, eles não rodam no meu 360, como eu falei, pelas limitações. É impossível isso rolar. Mas, felizmente, o Xbox One é capaz de rodar um jogo do meu Xbox, que é o 360. O que não acontece nos Playstations, infelizmente. Então, se você tem um de Play 2, o jogo, no caso de Play 2, e você tem um PlayStation 3, ele não vai rodar aquele jogo de PlayStation 2. Você tem que ter um PlayStation 2 pra jogar aquilo ali. O que é meio bosta nessa partida por parte do PlayStation, mas tudo bem. Não, ele não faria isso comigo. O que te obrigaria a comprar mais de um videogame para jogar os jogos específicos de suas gerações, e por isso que eu fiz a pergunta antes da gente entrar, para você conseguir jogar o seu jogo, né? Do contrário, não ia ter como acontecer. Outra coisa é que um jogo de Xbox não tem como rodar em um de PlayStation ou Nintendo. É impossível. Cada um tem a sua engenharia, tem a sua mecânica, tem o seu cartucho ou CD. Tem toda uma regrinha diferente de suas respectivas programações, entendeu? Não é como um emulador de computador que pode rodar esses três tranquilamente. Falando em Nintendo, enquanto a Steam é o mais puro suco de acessibilidade, a Nintendo quer mais que você se foda. Jogos ultra caríssimos, videogames nem se fale, apesar de eles serem realmente bons, e os jogos sequer estão no nosso idioma, entendeu? Nem de legenda, quem dirá dublado. Mas tem canais que falam com propriedade sobre, por exemplo, o Grifo.exe, que eu vou deixar na descrição pra você ver ele falando melhor sobre isso, porque ele tem mais propriedade e convive com a Nintendo do que eu, que sequer tive essa experiência. Agora você pensa, se os meus pais tivessem achado que era caro demais comprar o videogame, principalmente pelo preço dos jogos que teriam que pagar, dificilmente eu seria gamer hoje em dia, porque com certeza eu teria me interessado por outras coisas. E pra terem noção, eu tenho boa parte dos The Sims 3 totalmente originais. Passei anos jogando eles no PC, porque tanto é o jogo base, né, completamente básico, sem nada de especial, e os outros são as expansões e os objetos colecionáveis. Eu nunca soube o preço desses jogos, né? Mas eu tô ciente do quanto devem ter sido caros, porque se o 4, com todas as suas expansões, tá em torno de 6 mil reais, quem dirá o do The Sims 3. Em questão de The Sims 3 e 4, o 4 base é muito limitado, o 3 samba na cara do 4, entendeu? O 2 nem se fala. Mas em questão de expansões, com eles, né, com tudo bonitinho completo, até que o The Sims 4 é legal de se jogar. Tirando que tem a questão do mundo aberto, que ele não tem, e que isso é uma falha gigantesca, sabe? Que o 3 samba assim com força, entendeu? E o 4, que é da nova geração, depois do 3, não tem essa mecânica, né? Tem tudo, mas não tem isso. Sem contar a questão dos mods que salvam o The Sims 4, mas isso fica para um outro vídeo para eu entrar em maiores detalhes sobre, né? O grande porém nessa história é que quando eu fui rejogar, adivinha, deu problema no disco, porque tava meio que ilegível, e eu queria muito voltar a jogar eles. Então o que eu fiz? Bom, já que o disco original não tá querendo pegar de forma nenhuma, mais uma vez o One Piece estendeu pra mim, foi o Luffy, né? Pode ter certeza que foi ele. E, né, simplesmente, porque se dependesse da EA ou outras lojas, eu teria que pagar o valor que eu paguei, só que muito mais caro, provavelmente. Então, né, não ia dar muito bom, sabe? Além do mais, eu só ia poder comprar o jogo base e provavelmente dois ou três jogos no máximo de expansão ou de coleção de objetos, no máximo do máximo, entendeu? E eu queria 2 ou 3 sagas inteiras, né, dos meus jogos favoritos. Então, para conseguir pegar esses jogos, eu tinha, né,
assim, que dá uma desembolsada num certo valor, claro que tinha outros mais também, mas eu desembolsei ele em torno de uns R$10, né? E aí eles me mandaram um tutorial de como instalar e tudo que eu precisava. E, óbvio, poderia fazer isso gratuitamente vendo tutoriais do YouTube? Sim, e foi exatamente isso que eu fiz para jogar o 2 na época, né? O The Sims 2 nesse caso. E, pois, muito que bem, né? Na época, além de ser muito pesado, era muito demorado. Então, ao menos nesse caso, foi mais prático. E eu já adianto que o YouTube derrubou todos, ou a maioria de vídeos que ensinavam sobre como pegar e instalar jogos One Piece, tanto de The Sims quanto de outros jogos. E isso pôs fim nesse método? Não. Só pelo que eu acabei de falar, né? Já sabe que não, porque existem outros meios de você conseguir isso também, entendeu? Você pode até falar, não vai rolar isso aqui, eu vou derrubar teu negócio. Aquilo só vai mudar de lugar, pura e simplesmente. E isso não fala apenas sobre questão de jogos. É sobre a lei seca nos Estados Unidos. Hoje, eu tô feliz com o meu The Sims 3, né? Com o meu The Sims 2 também. E com o meu The Sims 4, respectivamente. E eu posso relaxar à vontade causando caos. Principalmente com os moldes que eu botei no 2 e que eu botei principalmente no 4. Mas vai ter vídeo sobre moldes em breve, porque eu vou ter que dedicar um tempo considerável pra falar tudo, porque é muita coisa, tem muitos moldes e jogos que utilizam deles, né, e jogos que tentaram barrar esse tipo de método, mas que acabou sendo um plano falido, mas tudo bem. Voltando para os meios alternativos, foi por meio dela que eu consegui jogar o Play 1 e ver o caos de perfeição que foi o primeiro Resident Evil, que fez a Moni desvendar a lore da saga. E que eu, inclusive, tô seguindo os passos, mas não apenas na saga de Resident, porque sou apaixonada por lore de jogos que chamam a minha atenção, que eu descobri que também é o caso dela. Alan Wake é um excelente exemplo disso, que terá vídeo apenas sobre ele, porque é bastante coisa, e eu quase que comprei ele na promoção na Steam, daria muito pra eu pegar, só que eu só não peguei porque ele tava em inglês. E como tem muita lore, tem muita narrativa, tem muito file, e coisas e diálogos, então não ia compensar pra mim, por isso que eu peguei o Dreadout, que ao menos já tava em português, né? Este é o... tudo bem, uma hora eu compro ele aí. Agora vamos mudar de jogo, porque agora é a minha vez. Capítulo 2. Tudo online e virtual. Sempre volta aquele debate sobre pirataria no caso, né, que é One Piece, de quem é a favor, quem é contra, os problemas e as justificativas, que, por exemplo, boa parte dos livros que eu li na vida tiveram que ser PDF, porque eu não tinha como comprar, e quando eu li em PDF, eu lia... eu li em PDF, mas também eu lia fanfics quando eu não tava lendo PDFs, que eram livros escritos por fãs baseados em obras e personagens criados por alguém. Eu me incluo nesse meio, e vai ter vídeo apenas sobre isso também, porque eu preciso dar todo o contexto dessa história, tudo bonitinho. A questão é que se houvesse uma loja de livros como a Steam, seria acessível o suficiente para que as pessoas pudessem consumir. Não à toa que vários migraram pro Kindle da Amazon por conta dos preços, além de que, acho que é Kindle mesmo, né, aquele tabletzinho deles, me falaram que é muito útil para leitura, não dói os olhos. Me parece uma opção viável para se comprar, para ler, né, os e-books. Mas quando a pessoa não tem como pegar até mesmo na Amazon, recorre aos famosos grupos, né, e encontra lá o PDF da obra específica que ele quer ler. Eu prefiro livros físicos e eu sempre irei defendê-los, mas para boa parte das pessoas é dificílimo se ter acesso ou até mesmo consumi-los realmente por conta da praticidade, como eu falei, de Kindle e celulares. E eu, incluso, né, como eu disse, nesse meio, posso dizer com propriedade. E por isso eu também defendo os PDFs, até que a situação mude e se torne mais acessível. Que tem todo aquele debate, tipo, porque o brasileiro não gosta de ler. Não é que o brasileiro não gosta de ler, o brasileiro não tem como ler, entendeu? Porque do contrário, pelo amor de Deus, é só porque tá realmente muito caro pra conseguir termos acesso a livros sem ser por esses meios One Piece. O mesmo acontece com filmes, séries, músicas, mas o das músicas, a situação até o momento que eu tava escrevendo esse roteiro
tava mais tranquila, né? Porque dá pra ouvir de graça, mesmo com anúncios no YouTube, music no Spotify. Só que agora tá começando a ficar mais complicado. Porque, por exemplo, você quer ver a letra da música, você vai ter que pagar. Já começou aí, né? Já começou a palhaçada. Daqui a pouco vão te obrigar a pagar pra ouvir a música e não vai ter mais como ser o serviço de graça. Vai por mim, que o negócio caminhando por esse caminho. E estou falando do Spotify. Mas os streaming de séries e filmes que antes eram pra ser acessíveis tá se tornando uma facada, né? Se você antes assinava vários planos e tava todas as obras quando você quer ver e onde você quer ver ali tranquilamente, né? Você assinava o quê? No máximo 2 já tava ótimo. Hoje em dia não é mais assim, né? Por quê? Muito simples, né? Muito simples. Como essas obras foram indo para cada um dos seus streams respectivos, né? A pessoa não vai ter como pagar, sei lá, R$200 em todos os streamings para conseguir assistir uma obra específica ou uma outra obra que tá nesse meio desse emaranhado de streamings. Então o que as pessoas fazem? Elas recorrem aos torrents e drives, ou às vezes até telegrams, para ter acesso a tais obras. E mais uma vez, eu me vi nessa situação. Isso quando você quer ver uma obra e ela não tá em nenhum dos streamings que você tem. Isso quando não tem nem esse streaming especificamente no Brasil, pra você ter uma noção de como tá o negócio, entendeu? Isso que eu nem entrei nos detalhes de compartilhamento de senhas, que nem sempre a pessoa pode pagar e por isso tem acesso ao do amigo ou do parente. E a quem interessa, no final das contas, que o pobre não tenha cultura e apenas produza e ficamos na ignorância? Bom, eu te deixo pensando na resposta, porque não é difícil. Mas assim como os streamings de filmes e séries, também tem o de jogos, como o plano mensal, que até o momento está acessível, que é o Xbox Game Pass, como eu disse até o momento, não sei como eles podem fazer ali depois. Que você paga mensalmente e tem acesso a vários tipos de jogos por mês. Tem quem acha que compensa, eu até concordo até uma certa parte, mas eu prefiro ter os jogos comigo pra sempre, do que jogar aquele jogo por um tempo, depois passa aquela temporada e aí eu teria que alugar ele de novo depois. Tipo, não, prefiro ele comigo. Sempre que eu quiser jogar, vai estar ali pra mim, assim como são os meus do Xbox e os meus do PC, entendeu? Por essa razão que eu vou comprando um por um da promoção, ou até 2, como eu fiz recentemente, né, ontem mais especificamente, e eu deixo na nuvem, porque mesmo que eu não jogue agora, em algum momento eu realmente vou jogar. Não sou daquelas pessoas que tem síndrome de PC gamer e tenho tantos jogos pra jogar e comprei um monte e não vou jogar. Não, no meu caso eu realmente jogo. E antes da Steam, eu jogava por meios alternativos no PC, só que aí o meu PC era uma carroça, ele ainda é, claro, e o jogo era de 1 tonelada. Não tinha como eu configurar. E por essa razão, que na primeira oportunidade que eu tive, eu comprei o original, configurei bonitinho e eu fui feliz. E consegui zerar. E ainda tem um risco de eu baixar um vírus no processo, coisa que rolou comigo e tentaram me hackear, entendeu? Minha conta do Google, do YouTube e tudo. Foi um pesadelo, entendeu? Mas lição aprendida agora, né? Estamos seguindo, tentaram me hackear também na Steam esses dias, mas felizmente o próprio computador me alertou sobre isso e falou, olha, não clica. Aí eu fui, cliquei, ele falou, você não vai entrar nisso aqui. Eu falei, tudo certo, não vou entrar então. Porque era tentativa de phishing, né? Phishing ou phishing, de você clicar e roubarem teus dados e roubarem tua conta. Aconteceu com o Bonnie, quase rolou comigo, mas felizmente não rolou, porque meu PC foi mais esperto que eu. É sobre. Existem sim o porém de que se não tiver com internet, não vai ter como jogar os jogos que estão na nuvem, a não ser que eles estejam, se não me engano, baixados no seu PC. Ao contrário da mídia física, que é só tirar da caixa e colocar no aparelho, mas tem aquele risco de caso arranhe, você não vai ter como jogar, vai ter que comprar outro. Porém, entretanto e todavia, existem os emuladores, como eu falei, que simulam esses videogames descontinuados e os seus respectivos jogos, podendo assim jogar sem precisar de internet. O ilegal não são os emuladores, isso palavras do próprio emulador, e sim as mídias que você coloca dependendo de onde você pegou, seja de forma alternativa, One Piece, ou formas legais.
Mas já que eu falei nisso, foi justamente por filmes One Piece que eu passei a ter acesso a filmes e gostar deles. Até tinha originais, que eram meus favoritos, da Polly Pocket, da Barbie Maisene, mas todos os outros já não eram e corriam aquele risco de, depois de ver muitas vezes, o disco só não funcionaria mais. E eu peguei a época do VHS, tá? Inclusive meus filmes favoritos em VHS eram da Disney, que eram Monstros S.A., Procurando Nemo e Rei Leão. Isso que eu me lembro, não sei que tem outro. E eu falei dos One Piece em suas diversas formas. Tem também nos celulares, que são os famosos APKs. E é óbvio que eu já utilizei quando necessário, já que era caro demais pagar pelos planos originais, me forçando a usar esses One Pieces, né? Uma regra que existe no meio dos PDFs é que obras nacionais não podem ser pirateadas. Se eu usar perguntar, é ban na hora. E eu tô totalmente de acordo com isso. E pensa comigo, os gringos ganham horrores com suas obras com uma certa facilidade, enquanto que os artistas brasileiros, eles penam horrores para vender 1/10 dos que os gringos vendem, e ainda assim eles ganham em centavos. Seria muita sacanagem da sua parte piratear a obra BR. Ainda tem um risco de que, se a Amazon descobre que essa obra foi pirateada, isso no BR, você automaticamente não pode mais vender por lá, porque eles consideram que você tá quebrando o acordo do contrato. Olha que palhaçada, né? O mesmo vale para projetos indie, como jogos, músicas. Só é ok se você for de grande empresa, porque independentemente continuarão no lucro. E se eles quisessem que isso realmente chegasse até nós, fariam medidas que tornassem o produto mais barato. Tirando jogos tipo Alan Wake, que, querendo ou não, não tem como isso acontecer. Mas ainda tá barato pra toda a proporção que é aquele jogo, entendeu? Porque é um jogo que depende de muito processamento e todo um componente pra poder rodar ele, mas o jogo é tão bom, mas tão bom, e que vale cada centavo, que aquele valor realmente tá muito baratinho comparado com os outros que exigem isso e aquilo e tão uma bela de uma porcaria. Mas não vou entrar em detalhes sobre isso. E a Steam, ela mostrou que dá pra fazer isso. Pena que a Alan Wake 2 não tá na Steam, se na Epic Games, que eu não uso, mas talvez eu devesse, porque falam que dá muito jogo grátis. Só que ainda não experienciei esta vivência, né? E por ter me tornado gamer, que eu passei a admirar obras indie, principalmente jogos, sabe? Porque foi assim que eu me apaixonei e conheci Life is Strange, entendeu? É uma experiência totalmente diferente, imensamente mais acessível, e você tem contato direto com quem fez ele, sabe? Isso quando não são artistas também de música, sabe? Que, cara, eu conheci cada obra legal no Spotify mesmo, de artistas indie, e me marcaram no tweet desses artistas, respectivamente, que nem sabia que tinham, sabe? Então, é muito, muito legal. O que torna o jogo ainda mais especial é que você vê e você sabe que é feito com amor. Não apenas pra vender, não é um jogo genérico e comercial. Tem a alma do artista ali, tem a dedicação, tem o carinho, tem o empenho, cada detalhezinho, nada ali é jogado, nada ali é de qualquer jeito. Tudo ali tem um contexto, uma funcionalidade, entendeu? E não fazem isso também só pra virar notícia na IGN ou em outras mídias. Aquilo ali é feito puramente, tá ligado? Por alguém que sabe o que tá fazendo. Eu vi o vídeo falando de Alan Wake 2, que falava que ele é pura arte, porque é verdade. E tudo que eu tô dizendo agora não se aplica apenas aos jogos que eu estou falando, mas também a Alan Wake 2, como eu disse no próprio vídeo do João Pontes, entendeu? Porque é verdade. E jogos assim sempre vão se destacar muito mais, porque você vê que são jogos inesquecíveis e não jogos que depois que você zera eles, você esquece tudo que você jogou, porque é tão genérico que seu cérebro nem dá o trabalho de memorizar alguma coisa, entendeu? Um desses jogos que eu mais amo na minha vida, sem ser Alan Wake, e que falo com tranquilidade, um dos melhores já lançados, sem ser Alan Wake 2, é Frambow. Mas também tem Sally Face e tantos outros que ficaremos horas falando aqui. Eu enxergo jogos como arte. Há quem diga que não, e isso é outro debate que dura milênios, mas essa é a minha opinião sobre, ou ao menos parte dela. E caso queiram saber mais sobre Alan Wake 2, como eu falei,
dessa questão artística e completa, toda aquela parada toda, eu vou deixar o vídeo do João Pontes na descrição bonitinho, porque vale a pena. Quem sabe tenha vídeo sobre, e vai ter vídeo sobre, no caso, Alan Wake 2 e Alan Wake em si, porque merece, eu quase chorei assistindo o vídeo do João Pontes. E vai também ter vídeo do Bonnie sobre Alan Wake, tá? Recomendo, quando lançar, provavelmente também vou colocar aqui, ou não, dependendo de quando eu fizer isso aqui, quando eu editar isso aqui. E eu sei que eu já tenho muitos vídeos sobre muitas coisas, mas eu quero que tenham o máximo que existe dentro de mim, dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Se é que eu tenho um que bate, mas eu tenho, eu acho. Sou tipo a alien rainha do filme Alien, parindo 500 aliens por vez, entendeu? É sobre. Só que eles não vão, só que meus vídeos não vão sair acabando com a vida de todo mundo como um assassino voraz, como são os aliens do Alien Isolation e Alien em si. Mas tudo bem. Por ironia, depois que eu encerrei esse roteiro, que foi nessa parte do Alien, eu acabei passando pela exata situação que eu escrevi. No caso, eu e meu primo saímos a caça de jogos para Play 2 e, consecutivamente, encontramos o de Xbox 360. E a gente foi em uma banca que a gente conhecia e ela tava fechada, que foi justamente onde eu peguei o Down, pro Revelations e o 6, se não me engano. Aí a gente foi na outra e também tava fechada. Então tivemos que fazer uma viagem ao estilo Senhor dos Anéis, as pernas já doendo e o sol escaldante. Quando a gente encontrou duas bancas, uma que vendia jogos de Play 2 e de Xbox, e outra que só vendia jogo de Play 2. O objetivo era encontrar o R4 para Play 2. Mas já aviso que a gente não encontrou. Ao invés disso, a gente achou o Hitman, Red Dead Redemption e Resident Evil Operation Raccoon City. Sim, aquele que eu falei que eu daria tudo pra achar e eu realmente achei. Justamente os dois jogos que eu mais estava procurando e que eu tive que abrir mão porque meu PC não rodava. Destino? Talvez. E claro que eu peguei os dois e teve que ser guarda compartilhada, tanto o meu quanto dele, mas até o momento não deu para ele jogar. Só eu joguei até o momento e quase zerei o Raccoon City de novo e tive uma outra perspectiva sobre esse jogo que vai ter um vídeo só sobre isso. Era uma experiência que fazia anos que eu não vivia. Foi uma sensação incrível e me deu um déjà vu fortíssimo. Até a surpresa de encontrar os jogos, sabe? E ficar naquela indecisão de qual levar pra não deixar comprar muito cara. Já tava beirando os R$90. E o dinheiro nem era nosso, tá? E era só pra de aniversário pra ele, mas acabei aproveitando a festa. Ainda passei pela experiência de descobrir que jogos originais de Play 2 custam atualmente R$50. E eu recebi R$2 de desconto dos meus jogos de Xbox. Eles estavam R$12. Aí os dois juntos dariam 24. Aí eu só paguei 22. Por aí. Isso me deixou muito feliz, né? Porque ainda assim é um desconto. E ainda tive a surpresa de saber que depois da pandemia, o vendedor não tava mais pegando o jogo de Play 2. Provavelmente pela baixa procura. Mas ele tinha tantos jogos. Eram 2 caixas inteiras. Entre eles, tinha o GTA San Andreas, que meu primo pegou. O que é mais ou 2000 que isso, né? Que eu fiz questão de assistir meu primo jogando depois. Porque eu nunca tinha tido Play 2 e não vivenciei o auge dele no Brasil. Então foi algo bem mágico e bem nostálgico e bem Y2K das ideias. Ao mesmo tempo que me dava nostalgia pela nossa diferença de 10 anos. Já que eu conseguia me ver ali com os meus 14 anos jogando meus jogos favoritos de novo. E saber que meu primo tava jogando aquilo ali, como eu tinha feito anteriormente, né, há tantos anos, foi bem emocionante. E saber que meu tio tinha o Play 1 original, com vários jogos originais, entre eles todos os Final Fantasy, como eu falei, do 1 ao 8, e ele deu sumiço nesses jogos, me fez genuinamente coringar e chorar em posição fetal. Eu daria o mundo pra jogar, pra poder jogar todos eles, sabe, pra ter esses jogos originais de volta em algum momento da minha vida. Mas, né, não vai rolar, a gente aceita a realidade. Ou menos ter a coleção completa comigo, nem que fosse de enfeite, né? Mas infelizmente, quando tudo aconteceu, eu era criança. E eu só soube 20 anos depois, né? Na época, quando aconteceu, eu tinha uns 4 para 6 anos. Hoje eu tô com 24, então não tem nem mais o que fazer. Mas faz parte da vida. Ao menos, eu descobri com o Biel Fagor que dá pra usar CD virgem, segura o coração,
pra pegar meus jogos de Xbox sem precisar fazer essas viagens babilônicas e torcer que pegassem. Do contrário, teria que voltar pra trocar e torcer que não achassem que estávamos dando o golpe. Isso, infelizmente, aconteceu. Mas eu vou ter que ver tutorial sobre isso pra poder saber como é que eu vou fazer e tudo mais. Bem, amigos, terminou. E eu quero saber a sua opinião sobre isso. E o que acha que poderia melhorar essa situação. E claro que eu dei só meu ponto de vista, mas existem outros canais comentando maiores detalhes sobre o assunto. Eu espero que tenha gostado da visita. E eu te vejo na próxima sexta. Agora eu vou continuar jogando o meu jogo favorito. Tchauzinho e se cuida.